Boa noite, amigos. É com grande prazer que estamos mais uma vez aqui para praticar essa live, para realizar essa live e mais uma vez levar essa tarefa de divulgação do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E como sempre fazemos, estamos aí com uma música de fundo que fala um pouco do nosso Mestre Jesus e aguardando que todos possam se conectar para que a gente possa iniciar essa tarefa às 20 horas em ponto. Eu peço àqueles que já estão conectados um pouquinho de paciência aí, para que a gente possa ir aguardando os outros amigos e se conectando a nós, para que a gente assim possa formar essa corrente do bem. Aqueles que já estão conectados, se puderem me dar um feedback aí de como é que está o som, a imagem, está chegando tudo perfeito aí para a gente poder iniciar essa nossa tarefa. Boa noite, mãe, pai, Marinês, boa noite, e família, que bom, estamos conectando. Aguardando também o pessoal do grupo de estudos espíritas, Francisco Cândido Xavier. Foi essa casa que hoje teríamos uma tarefa, uma palestra presencial. Estamos aguardando eles se conectarem. Eu acho que agora eles estão conectados lá, realizando uma sala fechada com o grupo deles lá também. Então vamos só aguardar mais um minutinho para a gente iniciar. Maravilha, imagem, som está boa. Maravilha, aqueles amigos que se sentirem à vontade, quiserem compartilhar essa live nas suas páginas aí do Facebook, fiquem à vontade, para que a gente possa levar essa mensagem para mais e mais pessoas. Bom, vamos lá, acho que agora a gente pode começar, 8 horas, então, com mais pessoas agora, boa noite a todo mundo, é uma grande alegria poder estar aqui, tendo esta oportunidade de usar a tecnologia em benefício do bem. E hoje nós estamos aqui a convite do Grupo de Estudos Espíritas Francisco Cândido Xavier. Hoje teríamos lá uma palestra presencial, mas devido a essa quarentena que todos nós estamos aí enfrentando, estamos realizando ela de forma virtual para que a tarefa do Cristo possa continuar. E hoje o tema escolhido é o homem de bem. Esse tema, que é uma referência ao livro, ao Evangelho segundo o Espiritismo,
no seu capítulo 17. Este capítulo que tem como título Sede Perfeitos. E o item 3 deste capítulo 17 é justamente o homem de bem. E esse capítulo ele é um roteiro, onde a doutrina espírita reúne, neste capítulo 17, alguns requisitos para que a gente possa caminhar nessa estrada rumo à perfeição. E certamente a construção do homem de bem em cada um de nós é um passo importantíssimo para todos nós. Mas antes da gente entrar de verdade nesse tema, eu quero começar compartilhando com vocês uma história. Uma história que vai abrir as portas para a nossa reflexão dessa noite. É a história de um menino de aproximadamente 5 anos de idade. Esse menino brincava no escritório de seu pai, com as coisas do seu pai, quando de repente ele achou um mapa do mundo, um mapa mundi. E começou a brincar com aquele mapa, e na sua inocência de criança, ele picotou, rasgou aquele mapa em pedaços muito pequenos. O seu pai, de repente, entra no escritório e encontra aquela cena. O menino ao meio daquele mapa do mundo, todo picotado, todo rasgado. O pai ficou muito bravo com o menino, porque afinal de contas, ele utilizava aquele mapa no dia a dia do seu trabalho. Então ele disse ao menino que o menino iria ficar ali de castigo até o momento que ele conseguisse consertar o mundo. E o pai se retirou do escritório. Mas o pai sabia que aquela tarefa seria uma tarefa muito difícil para aquele menino de 5 anos. Porque aquele menino mal conhecia as ruas do seu bairro. Como poderia ele consertar o mundo? Mas o pai, num gesto de educação e para que o menino refletisse sobre a sua atitude, deixou ele ali por alguns instantes. Passado algum tempo, o pai retorna ao escritório e, ao abrir a porta, se depara com o menino gritando: "Papai, papai, eu consegui consertar o mundo." Quando o pai olha para o chão, percebe que o mapa havia sido consertado, que o menino havia consertado o mundo, que todos os oceanos, os continentes, os países estavam no seu devido lugar. Aquele menino realmente havia consertado o mundo. O pai, curioso, então perguntou ao menino: "Meu filho, como você conseguiu consertar o mundo se você mal conhece as ruas do nosso bairro? Como conseguiu consertar o mundo?" O menino, na sua inocência de criança, sorriu e disse: "Ah, papai, o mundo. O mundo realmente eu não conheço. Mas você se lembra, papai, que atrás desse mundo tinha a foto de um homem? Ah, o homem, papai. O homem, esse eu conheço. E eu sabia, papai, que se eu consertasse o homem, eu iria consertar o mundo." Essa é uma singela história para a nossa reflexão dessa noite. Porque quantas vezes nós queremos consertar o mundo? Mas a proposta do Evangelho de Jesus é justamente consertar o homem. E não é o homem de fora. E aqui a gente precisa entender, quando eu falo homem, não é o homem, o masculino, mas sim o homem, o ser humano. Então, quando nós pensamos em consertar o homem, não é consertar o homem de fora. Não é consertar os meus filhos, o meu pai, os meus colegas de trabalho, os meus vizinhos. Mas sim, a proposta do Evangelho é consertar o homem que habita em cada um de nós. E essa é a nossa proposta dessa noite. No processo de construção do homem de bem, que a gente possa voltar para a nossa essência, para que a gente possa, passo a passo, consertar o homem. Mas esse homem que habita em cada um de nós. Porque o homem de bem, que nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 3, ele começa falando assim, que o homem de bem, a construção do homem de bem, é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. E para facilitar a nossa reflexão dessa noite, eu quero dividir essa construção do homem de bem em 3 pontos.
Primeiro, a relação nossa para com Deus, primeiro ponto. A nossa relação conosco, com o nosso homem interior, o segundo ponto. E a nossa relação para com o nosso próximo. Este é o terceiro ponto da construção do homem de bem. E pensando nessa construção, dividida em 3 pontos, Deus, nós e o próximo, a gente pode começar olhando para a lei de justiça, que essa lei de justiça aqui nos representa Deus, porque quando pensamos em justiça, não é a nossa justiça, mas sim a justiça de Deus. E o Evangelho vem nos dizer que o homem de bem se relaciona com Deus através da bondade. O homem de bem tem fé em Deus e na sua bondade. O homem de bem se relaciona com Deus como um pai e um filho, sabendo que este pai é infinita misericórdia e bondade, que nos ama profundamente e que jamais se utiliza da vida para nos castigar, mas sim para nos abençoar e nos dar uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de lapidação. Fazendo uma comparação muito rasa da gente com Deus, nós que somos pais, na educação dos nossos filhos, porque quem ama educa, a gente muitas vezes precisa retirar algumas coisas do nosso filho. Talvez o celular, o computador, deixar ou impedir que ele faça alguma coisa que ele goste, colocar um pouco mais de compromisso na sua vida, exigir um pouco mais dos nossos filhos. Mas a gente faz tudo isso nunca para punir, nunca para dificultar ou para fazer os nossos filhos tristes. Mas nós fazemos tudo isso no processo de educação para que através dessas atitudes, do retirar, do reprimir, do fazer ir para a frente, nós possamos fazer os nossos filhos crescerem, aprenderem. E de uma forma muito rasa, Deus atua na nossa vida dessa maneira. Quantas vezes Deus precisa retirar algo da nossa vida para que a gente aprenda a valorizar aquilo? Quantas vezes Deus precisa nos repreender com algumas circunstâncias na vida, precisam colocar mais motivação, mais intensidade na nossa vida? Então o homem de bem se relaciona com Deus como este Pai. O homem de bem coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Não estamos querendo aqui dizer que nós devemos abrir mão das nossas conquistas e dos nossos sonhos materiais. Pelo contrário, a matéria são ferramentas para o nosso autoaperfeiçoamento. O que nós estamos falando nessa construção do homem de bem é que precisamos colocar os bens espirituais acima dos bens materiais. Como exemplo, se eu for um médico e o bem espiritual está acima do material, certamente eu vou tratar o meu paciente como eu gostaria de ser tratado. Se eu for um professor, eu vou ensinar os meus alunos da mesma forma que eu gostaria que os meus filhos fossem ensinados. Se eu for um comerciante, eu vou comercializar as mercadorias da mesma forma que eu gostaria de comprá-las. Porque eu sigo a máxima, amai o teu próximo como a ti mesmo. Os bens espirituais estão acima dos bens materiais. Então não é aquela construção que visa apenas o lucro, o crescimento a todo custo. E aí a gente vê tantas pessoas se perdendo através do poder, das conquistas. Mas que ao buscar o poder, as conquistas da nossa vida, a gente possa fazer disso uma ferramenta. Porque os bens materiais são apenas ferramenta. A gente sempre diz que $1 milhão em cima de uma mesa, ele não sai para comprar drogas e armas sozinho, mas ele também não sai para fazer a caridade sozinho. Ele precisa ter a mão do homem sobre aquele material, sobre aquele bem que é ofertado a nós como administrador. Porque ao final das contas, tudo que nos é ofertado na vida é passageiro.
é apenas para que a gente possa bem administrar, para assim estes bens trazer crescimento em nossa vida e naqueles que nos cercam. E para isso eu me lembro de uma história, que é a história de um viajante e um sábio. Conta essa história que um viajante foi para uma determinada região do mundo e chegando nessa região ele foi visitar um sábio. E chegando na casa desse sábio, ele entrou uma casa muito simples e percebeu que a casa do sábio não tinha nenhum tipo de mobília, não tinha nada praticamente. O viajante, então curioso, perguntou ao sábio onde estavam os seus móveis, onde estavam os seus pertences. O sábio devolveu aquela pergunta com uma outra pergunta, perguntando ao viajante: onde está os seus pertences? O viajante sorriu e disse: mas eu estou aqui só de passagem, eu estou viajando. O sábio sorriu e disse: eu estou também aqui, só de passagem. A vida é uma grande viagem, nada levaremos. Então que a gente possa lembrar daquela máxima de Jesus: não juntais tesouros na terra, onde a traça rói e o ladrão rouba. Que a gente possa, na busca de nos tornar pessoas bem-sucedidas na vida, a gente possa, acima de tudo, nos tornar espíritos melhores. E assim, a gente vai construindo o homem de bem. Nessa relação do homem para com Deus, na construção do homem de bem, a gente precisa entender que as dores da vida não é uma punição, não é um castigo, e sim uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de rever aquilo que ainda não estamos entendendo na vida. E pensando nisso, buscando o estudo para essa nossa conversa, eu me recordei do filme A Cabana. Um filme que certamente muitos de vocês já assistiram, e para aqueles que não assistiram, eu recomendo assistir. Para os que já assistiram, assistam de novo, mas com a proposta de enxergar neste filme a construção dessa relação de Deus, com Deus, essa construção do homem de bem. E esse filme traz várias reflexões, e eu trouxe duas frases aqui para servir de reflexão para nós, nessa nossa relação com Deus, entender que a dor, na verdade, é uma aliada do nosso grande caminho. E uma das frases é assim: ainda acho que precisamos conhecer o inverno para compreender o verão. Assim como é necessário passar por momentos de tristeza profunda para conseguir identificar e valorizar a felicidade quando ela chegar. Não devemos nunca nos esquecer das pessoas que amamos. E ainda uma outra frase diz assim: Deus não precisa castigar as pessoas pelos pecados. O pecado já é o próprio castigo. Devora as pessoas por dentro. O objetivo de Deus não é castigar. A sua alegria é curar. Então que a nossa construção do homem de Deus para com Deus, essa construção do homem de bem, a gente possa lembrar que Deus se alegra em curar a nossa vida. E não em trazer dor, sofrimento. Essas dores, elas são inevitáveis pelas nossas imprevidências, pelas nossas faltas de habilidade em lidar com as circunstâncias da vida. E aí as dores, os invernos, nos visitam para a gente aprender algo e poder valorizar o verão, as coisas boas da vida. Esse momento que nós estamos passando, quantas coisas nós aprendemos a valorizar? Quantas coisas que nós reclamávamos e agora nós estamos valorizando, querendo ter isso de volta, mais um pouco, estar com aqueles amigos, com aquelas pessoas, viver o momento mais simples da nossa vida. Então aqui, de forma muito resumida, construímos o homem de bem, ou pelo menos colocamos no papel, colocamos na nossa reflexão, o homem de bem nessa relação para com Deus. Agora, pensando na nossa relação, na construção íntima do nosso ser, a gente pode falar na lei do amor. Porque Jesus disse: amai o teu próximo como a ti mesmo. Mas para que eu possa amar, eu preciso aprender o que é o amor. Porque eu só vou dar aquilo que eu tenho. Então a importância da gente viajar para dentro de nós e reconhecer
as imperfeições da nossa vida, reconhecer as nossas limitações. E aí eu me recordo de uma questão do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, perguntou: qual é o meio prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de se resistir à atração do mal? Resposta: um sábio da antiguidade vos disse: conhece a ti mesmo. A importância do autoconhecimento. A importância de saber por que eu encaro a vida desta forma. Eu sempre digo que a gente enxerga a vida pela nossa vidraça. Se essa vidraça, se essa janela é vermelha, eu vou enxergar a vida toda vermelha. Mas de verdade a vida não é vermelha. Apenas a minha vidraça, por onde eu estou olhando a vida, que é vermelha. Mas quando eu tenho a oportunidade de limpar essa vidraça, de abrir essa vidraça, eu posso de verdade enxergar a vida como realmente ela é. Então, para que eu possa compreender o meu próximo, eu preciso me compreender. Para que eu possa perdoar, eu preciso aprender a me perdoar. Eu preciso construir esses sentimentos em mim para que eu possa dar. E aqui uma coisa importante, a gente dividiu essa construção do homem de bem em 3 pontos. Mas que a gente não pense que a gente precisa fazer uma coisa de cada vez. A gente pode fazer tudo junto e tudo misturado. Enquanto nos relacionamos com Deus, conhecemos a nós mesmos e nos relacionamos com o nosso próximo. Fazendo tudo disso uma grande engrenagem, um grande mecanismo que movimenta a vida e a construção deste homem de bem. E pensando neste olhar para si, eu me lembro de uma outra história, que é a história de mais um sábio, que passeava com seus discípulos por uma mata, quando de repente ele passou pela beirada de um rio e avistou neste rio um escorpião sendo levado pelas águas. O sábio mais que depressa entrou no rio, pegou o escorpião pela mão e quando ia retirando o escorpião da água, o escorpião foi e picou a sua mão. Ele, num gesto de defesa, jogou o escorpião de volta para dentro do rio. Mas insatisfeito, saiu do rio, pegou um galho de árvore seca e pegou esse escorpião com este galho e retirou o escorpião e colocou na margem do rio. E o escorpião pode ir embora são e salvo. Os discípulos, vendo toda aquela cena, quando o sábio saiu do rio, indagaram o sábio dizendo: mestre, por que arriscastes a tua vida para salvar um animal tão terrível? Viste o que ele fez com a mão que tirou ele da água, com a mão que salvou, foi lá e picou essa mão. Não seria melhor deixar este animal terrível morrer? Pois assim seria um a menos para fazer o mal a uma pessoa. O sábio sorriu, olhou para os discípulos e disse: o escorpião agiu conforme a sua natureza manda fazer, que é picar. Eu agi conforme a minha natureza manda fazer, que é salvar. Cada um vai agir conforme a sua natureza. É fato que nós não poderemos mudar a natureza de ninguém, mas nós temos a oportunidade de modificar a nossa própria natureza. Essa é a proposta da construção do homem de bem. Que a gente possa melhorar as nossas habilidades, nos reconhecer, perceber por que aquela pessoa me incomoda tanto. Por que eu encaro a vida com tanta dor? Por que eu reclamo tanto da vida? Por que eu não consigo enxergar as flores do caminho? É uma reflexão, é um autoconhecimento, para que assim, aos poucos, a gente possa construir este homem de bem em nossas vidas. E agora que a gente pôde nos relacionar com Deus, que a gente pôde conhecer um pouquinho de nós, a gente pode compreender um pouco mais a lei de caridade, que é essa lei de lidar com o outro. E aqui a gente confunde muito a caridade material, que é tão importante e que, graças a Deus, ela está tão em evidência nos últimos dias.
Aquela caridade de levar uma sopa, um alimento, um cobertor, uma cesta básica. Isso é muito importante para quem recebe. Mas nós queremos falar aqui de uma outra caridade, que é a caridade moral. Aquela caridade que começa em mim e que eu tenho a capacidade de me colocar no lugar do outro. Esse é um ponto tão importante. Não pensar apenas na caridade moral, mas sim, ou na caridade material, e sim na caridade moral. E essa caridade moral, ela está no nosso dia a dia. Por exemplo, a gente pode sair de manhã, abrir o portão da nossa casa e se deparar com um lixo jogado na frente da nossa casa. Um gesto de caridade é silenciar, pegar esse lixo e colocar no lixo. Um outro gesto de caridade é dizer bom dia ao nosso vizinho. No trânsito, em vez de discutir, aprender a silenciar. Ao chegar no trabalho, nas nossas tarefas diárias, poder ter a capacidade de escutar o nosso amigo que sofre. Isso é um gesto de caridade. É sobre essa caridade que Jesus tanto falou. A caridade de se colocar no lugar do outro. E melhor, sem esperar recompensa. Fazer o bem porque é bom ser bom. E não fazer o bem esperando uma recompensa. Que a gente possa praticar a caridade de perdoar. Compreender o outro. A gente gosta tanto de ser compreendido, que os outros nos entendam, mas que a gente possa exercer essa capacidade de perdoar, que é um gesto de amor, um gesto de caridade. A capacidade de se colocar no lugar do outro. Por que o outro está dizendo isso? Ou porque o outro pensa assim da vida? Porque o outro falou assim comigo? Um gesto de caridade. Às vezes a gente fica tão ansioso em ajudar o outro, mas a gente não tem nem a oportunidade de escutar o que ele realmente necessita. A gente acredita que a nossa ajuda é da forma que a gente enxerga o mundo. Mas às vezes a gente precisa escutar o outro, se colocar no lugar do outro, para entender a real situação ou a necessidade do outro. E essa capacidade de se colocar no lugar do outro é entender que o nosso irmão também está na estrada da vida. Ele também está lutando como nós para construir o homem de bem. Assim como nós, o nosso irmão também tem muitas limitações, tem muitas dificuldades, tem dias difíceis. Se a gente lembrar que todos nós estamos nessa estrada da vida, brigando a cada dia para construir e ser um pouco melhor, a gente tem que lembrar que o outro também está nessa construção. E aí, eu me lembro de uma passagem de Jesus que nos fala um pouquinho dessa capacidade de se colocar no lugar do outro, que é aquela tão famosa passagem da mulher adúltera, que naquela época, a mulher que cometia adultério era apedrejada. Então aqueles homens levaram essa mulher até Jesus, querendo testar Jesus. E chegaram até o mestre e perguntaram: mestre, o que devemos fazer com essa mulher? E Jesus, no primeiro gesto de sabedoria, silenciou. Aqueles homens que queriam incitar Jesus perguntaram mais uma vez: mestre, a lei nos diz que essa mulher deve ser apedrejada. O que diz vós? E aí, naquele momento, num gesto de grandeza e de sabedoria extrema, o mestre Jesus nos disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí aqueles homens deixaram um a um as suas pedras e se retiraram. E aí, em mais um gesto de humildade, de sabedoria, Jesus perguntou àquela mulher: cadê os homens que te culpam, que te julgam? Ela respondeu: foram todos embora. E ele diz assim: se eles não te julgam, eu também não te julgarei. Mas vai e não peques mais. Quantas pedras nós temos na mão, esperando o primeiro deslize do nosso irmão para atirá-las. Mas será que a gente tem essa autoridade de tirar? Eu fico imaginando que Jesus, esse nosso grande mestre, não foi capaz de julgar aquela mulher.
E olha que ele tinha autoridade para isso. Mas ele não julgou, mostrando que compreendia os motivos pelos quais aquela mulher tinha tomado aquela atitude. Mas orientou a ela: você tem a oportunidade de uma nova vida. Vai e não peques mais. É isso que nós devemos praticar de amor para com o nosso próximo. Deixar as pedras, compreender um pouco mais. Estamos aí vivendo um mundo onde todo mundo está com as pedras na mão. A internet é essa tecnologia maravilhosa, que estamos aqui reunidos com pessoas em cada canto do mundo, falando do Evangelho do Cristo. Essa mensagem vai ficar disponível para aquelas pessoas que não puderam estar nesse instante. Olha que bênção. Mas muitas pessoas utilizam essa mesma tecnologia para tirar as pedras. Que a gente possa deixar essas pedras de lado. Que ao propagar uma mensagem, uma palavra, essa palavra seja de carinho, de amor. Que a gente, antes de falar, pergunte: se fosse dita para mim essa frase, como eu me sentiria? Se fosse o meu irmão falando isso para mim, como eu me sentiria? E deste modo, a gente pratica melhor a caridade. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec perguntou: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? A resposta foi: benevolência, boa vontade, para com todos, indulgência, que é a capacidade de perdoar as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. A gente fala isso todos os dias no Pai Nosso. Senhor, perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, aqueles que ofendemos. Nós falamos que vamos perdoar. Será que nós temos essa capacidade de perdoar? Então é isso, meus irmãos. Nessa noite, de uma forma muito resumida, porque o nosso tempo é curto, a gente quis aqui dar uma pincelada nessa estrutura da construção do homem de bem. E como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no final dessa relação do homem de bem, Kardec nos falou assim: esta não é uma relação completa das qualidades que distingue o homem de bem, mas quem se esforce para possuí-las estará ao caminho que conduz às demais. Então é um esforço. Aqui não está todas as características do homem de bem. Que a gente possa construir este homem de bem, independente da nossa religião, independente da nossa crença, que acima de tudo, a religião que cada um de nós aqui, eu sei que tem pessoas, nós estamos falando aqui a convite de uma casa espírita, eu sou espírita, mas eu sei que tem tantas pessoas aqui, católicos, evangélicos, que isso me alegra muito, saber que nós estamos envolvidos. Nós temos algumas formas diferentes de ver a vida, mas certamente a construção do homem de bem é pregada em cada uma das nossas religiões. E que a gente possa, além de, ou antes de ser um religioso, a gente possa ser o homem de bem. Para que, independente da sua religião, a gente possa se respeitar, a gente possa se amar, a gente possa servir este mestre que todos nós servimos, que é Jesus. Que a gente possa de verdade viver o Evangelho do Cristo. Que a gente possa tirar o Evangelho dos livros, da nossa consciência, para viver este Evangelho em essência. E aí, terminando, uma frase que o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, que reuniu todas essas informações e nos trouxe esses estudos, ele fala assim: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Eu poderia tirar aqui o verdadeiro espírita. Reconhece o homem de bem, aquele que é capaz de domar as suas más inclinações, as suas más tendências. A gente tem modelos na vida. Certamente o nosso grande modelo e guia é Jesus. Mas eu devo confessar que quando eu olho para Jesus, eu penso assim: meu Deus, eu ainda não consigo dar outra face. Eu não consigo ainda perdoar como Jesus perdoou. Eu não consigo amar como Jesus perdoou. É verdade que ele é o meu caminho. Mas a minha briga ou a minha luta é com o Danilo de ontem. Eu sempre me pergunto hoje, o Danilo de hoje foi um pouquinho melhor do que o Danilo de ontem?
Se a resposta foi sim, eu estou no caminho. Que a gente possa todos os dias nos perguntar, a gente foi hoje um pouquinho melhor do que fomos ontem, para que assim a gente possa continuar neste processo evolutivo. Meus irmãos, falar do Evangelho do Cristo, falar dessa construção junto é muito melhor, porque a gente para refletir sobre tantas coisas que nós precisamos conduzir na nossa vida. Eu gostaria de falar muito mais, mas obedecendo o tempo, o compromisso de cada um de vocês, eu quero encerrar por hoje com uma prece, aqueles que se sentirem à vontade, que possam fechar os seus olhos e se conectarem a Deus, agradecendo a este Pai de infinita sabedoria e bondade, reconhecendo nessa construção do nosso homem de bem, essa grandeza de Deus em nossas vidas. Lembrando, Pai, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos perdoa, e como prova disso, o Senhor nos dá a cada dia, para que a gente possa fazer de novo. Eu peço a Ti, meu Pai, que o Senhor nos traga sabedoria para viajar para dentro de cada um de nós, fazendo uma reforma, uma transformação íntima, para que assim a gente possa se relacionar com o nosso irmão da maneira melhor. Lembrando, meu Pai, que o nosso irmão, que o Senhor, como habita em mim, habita dentro do meu irmão. Que eu possa cada dia, quando for direcionar uma palavra ao meu irmão, eu possa lembrar que eu estou direcionando essa palavra também a Ti. Obrigado, meu Pai, por ficar conosco nessa noite, por nos ofertar esta oportunidade dessa tecnologia bendita e redentora, e por nos trazer o grande mestre, que foi Jesus, que nos trouxe esse evangelho, que nos serve de caminho, verdade e vida. Obrigado, meu Pai. Fique conosco agora e sempre, que assim seja. Meus irmãos, eu quero mais uma vez agradecer a paciência e a oportunidade que vocês me deram de ser um pequeno instrumento da vontade de Deus, pois sem Ele, nada disso teria acontecido. Eu quero agradecer o grupo de estudos espíritas, Francisco Cândido Xavier, essa casa que sempre nos acolhe com tanto carinho e que nos oferta, através do convite, essa oportunidade de falar do Cristo. Obrigado, que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até uma próxima. Nós nos encontramos na estrada da vida. Fiquem com Deus.